Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 17 de janeiro de 2025, estamos iniciando a nossa conversa fraterna desta sexta-feira, fechando a primeira semana útil no mundo material, no mundo físico, do nosso grupo espírita franciscano Caridade e Amor. Começamos com o pé direito, a semana foi intensa, cheia de atividades na Casa Espírita e graças a Deus todas cumpridas. Seu José Reginaldo, bom dia. Dona Conceição, bom dia. Regina, minha querida amiga. Vamos lá, pessoal. Hoje, dia 17 de janeiro de 2025, nós vamos dar início à nossa conversa fraterna, a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e o título de hoje é Acalma-te. Quarta-feira, quando nós nos encontramos, nós lemos o capítulo 32, que tinha como título O Amor Sofre Tudo. E Emmanuel explicava a importância de nós compreendermos esse amor. É um amor divino, é um amor universal que Jesus nos propõe. E hoje a gente vai falar sobre um tema também que é muito importante, a fé. Acalma-te é o título do capítulo 33. A mensagem é de Jesus, ela está registrada no Evangelho, versão Mateus, capítulo 19, versículo 26, que é uma simples frase que diz: a Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Mensagem de Emmanuel. Bom dia, Marúcia, bem-vinda. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta, o lar, é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina, em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Olha só, se te exasperas, é porque você não assimilou o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Bom dia, seu Luiz. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, arquiteta-te e abençoa-os. Aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e, garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Meus amigos, olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. É mais difícil do que a gente possa imaginar viver essa grande aventura, esse grande desafio que é tentar ser cristão, tentar seguir os passos do Mestre. Porque nós precisamos entender que nós temos que seguir esses passos 24 horas por dia.
É que nem as pessoas que se confundem muito, se preparam para o trabalho na casa espírita. Ah, terça-feira eu vou dar passe, aí come coisas leves, passa um dia sereno para tentar ficar com a cabeça boa para o trabalho, mas quarta, quinta, sexta, sábado, domingo vive verdadeiras emoções e turbilhões de questões e não vigia o seu próprio comportamento durante todo o período do dia, as 24 horas do dia. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Nós somos servos de Jesus, do Pai Celestial, aliás. Somos seguidores de Jesus 24 horas por dia. Acalma-te. O fato de você ser uma pessoa que segue os postulados, que tenta ter uma vida justa, honesta, que é sua obrigação, não é mérito ser honesto, não é? É obrigação. Não vai, esse fato, todo o trabalho que você realiza de caridade, tudo aquilo que você faz em prol das pessoas, não é a garantia de que você não vai sofrer as consequências das suas próprias atitudes de épocas passadas. Nós viemos a este mundo para viver as experiências programadas para a nossa existência, para que nós possamos, através delas, angariar capacitação para o nosso progresso espiritual. Então, na verdade, as provas, as expiações, são experiências que precisamos viver para sermos pessoas melhores, para evoluirmos. E há experiências, há expiações, há provas que não são fáceis. São dolorosas, muitas delas, são assustadoras, mas a grande esperança que nós temos que ter na nossa fé é a crença justamente que Deus nos habilita para vivermos essas experiências e mais, para sermos bem-sucedidos, para vencermos essas mazelas que a vida nos impõe e que são passageiras. Então, a doença é passageira, a dor é passageira, a decepção é passageira, a frustração é passageira, porque nós temos que vivenciar aquela experiência que nos trouxe aquele sentimento e tentar entender dentro de nós mesmos o porquê de estarmos vivendo aquilo, aquele desafio, aquela decepção, aquela frustração, aquela mágoa que alguém nos causa. Meu Deus, eu sou tão legal com a pessoa me traiu, a pessoa não reconhece meu sacrifício. É um marido, é uma esposa, é um filho, é um pai, é um irmão, é um amigo, é um colega de trabalho. A Deus tudo é possível, nas palavras de Jesus registradas em Mateus. Se a Deus tudo é possível, tudo que eu estou vivendo hoje, tanto de bom como de ruim, eu vou conseguir destrinchar, digerir e viver, e vai passar. O que eu não posso é me desesperar, é me exasperar com o mundo. Então eu estou com um problema, eu saio pelo mundo soltando maribondos, como as pessoas, como diz o ditado, né? O velho ditado, brigando com as pessoas à minha volta, levando discórdia, levando dor, levando intriga, levando sacrifício, levando humilhação. Eu passo pelo porteiro, não dou bom dia. Eu sigo pela rua, não olho para a cara de ninguém, estou irritado, né? Alguém sem querer encosta em mim, eu já levo aquilo como uma provocação e quero discutir. Aí quando eu percebo que eu estou agindo dessa maneira exasperada, se eu fizer uma análise interior, tirar o egoísmo do foco e pensar que eu posso estar fazendo, por que eu estou agindo assim, eu vou descobrir que eu estou sendo injusto com as pessoas que não têm culpa da minha doença, não tem culpa da minha mazela, não tem culpa da minha frustração, da minha decepção, e por aí vai. E aí eu começo a entender que não faz sentido eu maltratar as pessoas à minha volta por causa das minhas revoltas. E aí eu faço a minha reforma íntima. E aí eu estou conseguindo entender a dimensão do que Deus espera de mim. Olha o que Emmanuel fala aqui pra gente. Se te exasperas, não assimilou o plano. Se você se exaspera no momento da sua dor,
do seu desafio, você não entendeu o plano divino. Por que é que Deus permite que eu esteja vivendo uma certa experiência dolorosa? Eu estou sendo castigado, pelo amor de Deus. Essa ideia de castigo que nos foi incutida ao longo da Idade Média, pelas religiões ocidentais, que possivelmente nós tenhamos vivenciado em razão de reencarnações pretéritas, isso precisa ficar lá. Não podemos trazer para o século XXI esse pensamento de castigo divino. É anacrônico pensar assim. Vamos começar a pensar como pessoas civilizadas do século XXI, que têm a ciência, a filosofia, a antropologia, a sociologia, a história como ferramenta de progresso. Ferramentas. O homem do século XVIII tinha história até o século XVIII. O homem do século XXI tem como ferramenta a história da humanidade até o século XXI. E, meus amigos, olha quanta coisa aconteceu do século XVIII para cá. Nós tivemos guerras, nós tivemos no século XVIII a chegada das ciências. Nós tivemos no século XIX, aliás, século XVIII, nós tivemos o iluminismo, o homem começa a pensar de uma maneira mais ampla, mais transcendente. Século XIX, as ciências pululam. Século XX, a gente começa a progredir, porque no século XIX vem a Revolução Industrial, vem a Revolução Francesa, vem tantos outros movimentos que fazem com que a sociedade fique melhor. Século XX, nós começamos a construir um mundo globalizado. Século XXI, a gente está quase na família Jackson. Olha nós aqui conversando agora, meus amigos. Vamos utilizar essas ferramentas para o nosso progresso. Olhar para o mundo, entender o seu caminhar e trazer para a gente o progresso disso. Não adianta hoje eu, que sou um homem do século XXI, ficar me culpando, ficar me colocando como mártir de alguma coisa, ou achando que tudo que me acontece de ruim é castigo. Por que será que eu estou vivendo isso? Porque tenho que viver. Porque eu não sou privilegiado. Porque pode acontecer comigo e aconteceu. E aí eu começo a entender e a me acalmar. Por que eu tenho que me acalmar? Como é que eu me acalmo se eu tiver fé? Se eu tiver fé em Deus, entendendo que Ele está no comando, que Jesus é o comandante do barco. Acabei de ver agora na RJTV uma notícia que lá em Barra Mansa, eu acho que é Barra Mansa que eu estava me arrumando para poder começar a conversa, um jovem foi alvejado essa noite, eu acho, ontem, num carro de aplicativos e foi assassinado. Meu Deus, quanta desgraça! Sim, estão acontecendo as coisas, porque nós estamos no olho do furacão. Mas isso não significa que o Pai Celestial não esteja abraçando a todos nós, que Jesus não esteja no comando desse barco. Eles não gostariam que nada disso acontecesse, mas está acontecendo porque é o homem com seu livre-arbítrio que está tomando as decisões da sua vida. Então o cara erra e depois não quer sofrer as consequências dos seus erros. O que está acontecendo conosco em muitas situações é isso. É vivenciar as consequências dos nossos erros, tanto de existências anteriores como da própria existência atual. Por conta das nossas ações, dos nossos hábitos, das nossas atitudes, das nossas emoções. Emoções causam doenças, dependendo da qualidade das emoções. Quem guarda rancor, quem guarda mágoa, está cultivando uma doença física. Então, o momento é de refletir sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e acreditar que o Pai quer o melhor para nós. Tudo Deus pode, para Ele tudo é possível. A cura é possível, a melhora é possível, a erradicação da dor é possível, mas é necessário que a gente acredite, é necessário que a gente busque, que a gente queira essa cura. É preciso reformarmos-nos intimamente para que nós possamos, primeira coisa, vislumbrar o que é prioridade. O que é prioridade na sua vida?
na minha vida, eu tenho que pensar o que é e lutar por essa prioridade. Tirar dos meus olhos as ilusões da matéria. Minha prioridade é aquele carro zero, minha prioridade é uma velhice segura, tranquila, e eu sei que a aposentadoria pode não me dar isso, então eu tenho que trabalhar que nem um louco, não sabe nem se vai se aposentar. Ontem estava eu e a Marúcia carregando peso, mais uma vez, das compras que nós fizemos no mercado para poder complementar as 40 cestas básicas que nós estamos entregando hoje. E mais uma vez veio na minha cabeça o seguinte pensamento. Eu estava carregando uma caixa com 20 latas de óleo. Aí eu pensei, tirando da mala do carro, eu pensei, tá vendo? Se eu tivesse mais velho, talvez eu não conseguisse levantar esse peso. Será que eu ia conseguir fazer essa obra, realizar essa obra, se eu tivesse esperado para começar com uma idade mais avançada? Era para ser agora, porque agora eu consigo levantar duas caixas de lata de óleo. De repente, daqui a 10, daqui a 20 anos eu não consigo. E aí eu não conseguiria botar aquelas latas lá em cima. Então, foi a minha prioridade, eu escolhi fazer aquilo. Será que você está certo? Não sei. Mas eu estou fazendo o que o meu coração está mandando eu fazer. Minha mente também. Está tudo bem. Então a gente precisa entrar num processo de compreensão do que é prioridade em nossas vidas. E entender que muitas vezes nós vamos achar que a prioridade é algo que é efêmero. Agora, o meu progresso espiritual, o meu progresso pessoal através dos livros que eu leio, do estudo que eu faço, das amizades que eu realizo, das emoções boas que eu cultivo, dos amores que surgem e nascem no meu coração e eu faço brotar no coração dos outros, isso é para sempre. E quando eu falo para sempre, é para a eternidade. Todo progresso, todo passo adiante que nós damos, nós nunca recuaremos. Nós somos seres que nasceram, foram criados para progredir e não para regredir. O máximo que acontece é estagnar, andar para trás jamais. Então já é um grande barato entender isso, essa bondade divina, né? E agora eu preciso entender que a vida não é esse mar de rosas que a gente sonha romanticamente. A família daquela margarina foi criada, foi produzida por uma mídia que queria vender ilusões. E tá tudo bem se eu não tiver a família margarina. O que importa é eu estar entendendo que isso também é uma conquista, né? E que eu não tenho que ser feliz o tempo todo, 24 horas por dia, e que eu não tenho que ser infeliz porque eu não estou feliz. Peguei pesado agora, né? Não tenho que ser infeliz porque eu não estou feliz. Por quê? Porque essa felicidade que eu estou almejando, possivelmente ela seja ilusória. Porque estar vivendo a minha grande experiência de vida, mesmo no momento de dor, tem que ser para mim um ser universal, um ser eterno, um ser imortal, aliás, que se eterniza a partir do momento em que se individualiza. Eu preciso agradecer a Deus a dor. E não ser masoquista. Não é ser masoquista. É compreender o meu momento. Senhor, se eu estou vivendo esse momento agora, e o Senhor está no comando no meu barco, eu sou seu filho, o Senhor quer o meu melhor, significa que essa dor é a palmada que a criança leva para não tocar o dedo novamente na tomada. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar quitando esse débito, de estar vivenciando essa experiência e adquirindo conhecimentos para dar prosseguimento ao meu processo evolutivo, que vai demorar milênios ainda, até eu chegar a um patamar de celestialidade. Então, esse processo é gradativo, é lento, e é doloroso muitas vezes, mas também tem as alegrias, porque quando eu consigo alcançar o resultado, o êxito, quem é que não fica feliz quando se cura de uma doença? Quem é aqui de nós que estamos hoje, agora nesse momento conversando, não teve
o prazer de se curar de uma doença e falar, caramba, que maravilha, e valorizar muito mais a vida, a família, os amigos, o ar que respira, o deambular sozinho, depois de um tombo de meses parado. Como é que a gente valoriza essa liberdade, hein? Mas se eu não tivesse vivido aquele problema, eu não valorizaria tanto como valorizo hoje. Possivelmente antes daquela dor, eu não valorizava tanto a minha liberdade de andar, a minha perspectiva de vida. Olha quanta experiência. Aí daquela dor e daquele sabor, eu levo a compreensão, eu levo a resignação como experiência, eu levo a tolerância com o outro. Eu passo a ser uma pessoa mais amorosa, mais empática. Olha como uma doença pode me ajudar a ser melhor. Uma decepção amorosa, que eu antigamente diria, eu não passaria por isso, aí a pessoa passa. Aí ela começa a olhar para aqueles que passam também de uma maneira mais empática, porque ela sofreu na pele a dor daquela decepção, daquela frustração, e aí ela consegue entender melhor. Se ela não tivesse vivido, não teria compreensão. Então, benza a Deus, tudo de bom que acontece conosco, e benza a Deus também os dissabores. Por quê? Porque são eles que vão me trazer a perspectiva de uma melhora, porque ninguém progride só na felicidade. Se nós fôssemos só felizes, estagnaríamos, permaneceríamos estagnados na felicidade. Precisamos, sabe aquela coisa? Zona de conforto, sai da zona de conforto. A vida nos tira da zona de conforto através dessas experiências e a gente acha que é castigo. Não é. Contanto que você tenha fé e esperança no porvir, lembre-se, tudo passa e vai passar. Uau, que bacana! Estamos encerrando a nossa semana com essa conversa fraterna extremamente interessante. Espero que eu tenha contribuído nesses pequenos, poucos momentos na reflexão de vocês a respeito de tantas coisas importantes. Vamos agora aqui à leitura do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 163. Mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca seu equilíbrio. Caminhe para a frente alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades deste caminho. Caramba! Carlos Torres Pastorino nos trazendo aqui uma conclusão da nossa reflexão de maneira sublime. Caminhe para a frente alegre e certo de que há de vencer, por maiores que sejam as dificuldades do caminho. Eu desejo a todos vocês um excelente dia, uma sexta-feira de muita luz. Aqui no Rio de Janeiro o dia está lindo. Vamos trabalhar. Hoje nós temos Ombro Amigo, projeto Ombro Amigo com 39 famílias, uma já levou para receber em cesta básica. Vamos fazer à noite o ESD, tudo sistematizado, e já vou avisando que daqui a pouco eu vou soltar mais uma rifinha para ajudar a casa de R$5. É o kit chuva, um guarda-chuva lindo que nós ganhamos e uma capa de chuva bacana, a R$5 a rifinha para ajudar nas nossas obras. Um beijo no coração, paz e bem a todos vocês, um ótimo fim de semana e até a próxima.